Salve Maria! Neste dia 25 de agosto de 2026, eu vou ler do capítulo 29 ao 32 do livro do Eclesiástico. Empréstimos. Aquele que tem compaixão empresta ao seu próximo. Aquele que tem a mão generosa guarda os mandamentos. Empresta a teu próximo quando ele estiver necessitado, e de teu lado paga-lhe o que lhe deves, no tempo marcado. Cumpre tua palavra e procede lealmente com ele, e acharás em toda ocasião o que te é necessário. Muitos consideraram como um achado o que pediam emprestado, e causaram desgosto àqueles que os ajudaram. Até que se tenha recebido, beija-se a mão de quem empresta. Com voz humilde, faze-se promessas. Mas, chegando o tempo de restituir, pedem-se prazos. Só se tem palavras pesarosas e queixas, e toma-se como pretexto a dificuldade da época. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se a princípio. Restitui em seguida só a metade da quantia e a considera como um lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro e dele se faz gratuitamente um inimigo. Ele o paga com ofensas e maldições, e paga com o mal o bem que recebeu. Muitos não emprestam, não por maldade, mas por medo de serem injustamente iludidos. Todavia, sê indulgente para com o miserável, e não o faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre, e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Perde o teu dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ele rogará por ti, a fim de te preservar de todo mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. A fiança. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-o a si próprio. Não esqueças o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. O pecador e o impudico fogem de seu fiador. O pecador atribui a si mesmo o benefício de quem por ele se responsabiliza, e com coração ingrato abandona o seu libertador. Um homem se responsabiliza pelo seu próximo, e este, perdendo a vergonha, o abandonará. Um mau penhor perdeu muitas pessoas que prosperavam, e os agitou como as ondas do mar. Por uma reviravolta das coisas, ele exilou muitos poderosos, que tornaram peregrinos em terra estrangeira. O pecador que transgride o mandamento do Senhor se comprometerá a responder inoportunamente por outro. E aquele que tentar muitos empreendimentos não escapará do processo. Ajuda o próximo conforme as tuas posses, e acautela-te para que não caias tu também. Sobriedade e discrição. O principal para a vida do homem é a água, o pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mais vale o que um pobre come sob um vigamento do que um magnífico banquete em casa alheia, para quem não tem domicílio. Contenta-te com o pouco ou muito que tiveres, e evitarás a censura de seres um estranho. É uma vida miserável a daquele que vai de casa em casa. Em toda parte onde se hospedar, não estará confiante, e não ousará abrir a boca. Recebe-se com hospitalidade, dá-se de comer e de beber a ingratos, e depois disso ouvem-se palavras desagradáveis. Vamos, intruso, prepara a mesa, e o que tens, dá-o de comer aos outros. Retira-te por causa da homenagem que devo prestar aos meus amigos.
Preciso de minha casa para nela receber meu irmão. Eis coisas penosas para um homem sensato: ouvir censuras pela hospitalidade e pelo empréstimo que se fez. Educação dos filhos. Aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde e não tenha de bater à porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre, e é como se não morresse, pois deixa depois de si o seu semelhante. Durante sua vida, viu seu filho e nele se alegrou. Quando morrer, não ficará aflito. Não terá de que se envergonhar perante seus adversários, pois deixou em sua casa um defensor contra os inimigos, alguém que manifestará gratidão aos seus amigos. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá de lhes pensar as feridas, e a cada palavra suas entranhas se comoverão. Um cavalo indomito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Não ponhas a rir com ele, para que não venhas a sofrer com isso, e não acabes rangendo os dentes. Não lhe des toda a liberdade na juventude. Não feche os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem. Castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para a tua alma. Educa o teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que não desonre com sua vida vergonhosa. Saúde. Mais vale um pobre sadio e vigoroso que um rico enfraquecido e atacado de doenças. A saúde da alma na santidade e na justiça vale mais do que ouro e a prata. Um corpo robusto vale mais que imensas riquezas. Não há maior riqueza que a saúde do corpo. Não há prazer que se iguale à alegria do coração. Mais vale a morte do que uma vida na aflição, e o repouso eterno que um definhamento sem fim. Bens escondidos em uma boca fechada são como preparativos de um festim colocado sobre um túmulo. De que serve ao ídolo a oferenda que lhe fazem? Não pode nem comê-la nem lhe respirar o aroma. Assim é aquele que o Senhor repele e que carrega o castigo de seus pecados. Seus olhos vislumbram o alimento e ele suspira, assim como suspira o eunuco ao abraçar uma virgem. Cultivar a alegria. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus, e sê firme, concentra seu coração na santidade, e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Infelicidade do avarento. As vigílias para enriquecer ressecam a carne. As preocupações que elas trazem tiram o sono. A inquietação pelo porvir perturba o sentido. Uma doença grave torna a alma moderada. O rico trabalha para juntar riquezas. Quando se entrega ao repouso, goza o fruto de seus haveres. O pobre trabalha por não possuir com que viver, e ao término da vida tudo lhe falta. Aquele que ama o ouro não estará isento de pecado. Aquele que busca a corrupção será por ela culpado. O ouro abateu a muitos, e seus encantos os perderam. O ouro é um obstáculo para aqueles que se lhe oferecem em sacrifícios. Infelizes daqueles que o buscam com ardor. Ele fará perecer todos os insensatos. Bem-aventurado o rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro,
que não colocou sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Quem é esse homem para que o felicitemos? Ele fez prodígios durante a vida. Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito está reservado a uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não a violou. Ele podia fazer o mal e não o fez. Por isso, seus bens serão fortalecidos no Senhor, e toda a Assembleia dos Santos louvará suas esmolas. Refeições e banquetes. Se estiveres sentado a uma mesa bem abastecida, não comes abrindo a boca. Não digas que abundância de iguarias há sobre ela. Lembra-te de que um olhar maldoso é coisa funesta. Que coisa há pior que o olho? É por isso que há de se desfazer em lágrimas. Quando ele olhar, não sejas o primeiro a estender a mão, para que não cores, envergonhado pela tua cobiça. Não comas demasiadamente num banquete. Julga os desejos de teu próximo segundo os teus. Serve-te como um homem sóbrio, do que é apresentado, para que não te tornes odioso comendo muito. Acaba de comer em primeiro lugar, por decoro, e evita todo excesso, para que não desgostes a ninguém. E se tiveres tomado assento em meio de uma sociedade numerosa, não sejas o primeiro a estender a mão para o prato. Não sejas o primeiro a pedir de beber. Nem é um pouco de vinho suficiente para um homem bem educado? Assim não terás sono pesado, e não sentirás dor. A insônia, o mal-estar e as cólicas são o tributo do intemperante. Para um homem sóbrio, um sono salutar. Ele dorme até de manhã e sente-se bem. Se tiveres sido obrigado a comer demais, levanta-te e vomita. Isso te aliviará, e não te exporás à doença. Ouve-me, meu filho, não me desprezes. Reconhecerás no fim a veracidade de minhas palavras. Em todas as tuas ações, sê diligente, e nenhuma doença te acometerá. Muitos lábios abençoarão aquele que dá refeições com liberalidade. O testemunho prestado à honestidade dele é verídico. Toda a cidade resmunga contra aquele que dá de comer com mesquinhez, e o testemunho prestado à avareza dele é exato. Não insistes a beber aquele que ama o vinho, pois o vinho perdeu a muitos. Vício da bebida. O fogo põe à prova a dureza do ferro. Assim o vinho, bebido em excesso, revela o coração dos orgulhosos. O vinho bebido sobriamente é como uma vida para os homens. Se o beberes moderadamente, serás sábio. Que é a vida do homem a quem falta o vinho? Que coisa tira a vida? A morte. No princípio, o vinho foi criado para a alegria e não para a embriaguez. O vinho, bebido moderadamente, é a alegria da alma e do coração. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso na bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes. O vinho, bebido em demasia, é a aflição da alma. A embriaguez inspira a ousadia e faz pecar o insensato. Abafa as forças e causa feridas. Não repreendas o próximo durante uma refeição regada a vinho. Não o trates com desprezo enquanto ele se entrega à alegria. Não lhe faças censuras. Não o atormentes, reclamando: o que te é devido? Fizeram-te rei do festim. Não te enalteças. Sê no meio dos outros como qualquer um deles. Ocupa-te com eles e em seguida senta-te. Não tomes lugar à mesa, senão após cumpridos os teus deveres. Assim te regozijarás por causa deles. Receberás a coroa como um gracioso adorno, e ganharás a consideração dos convivas. Tu, mais idoso, fala, pois convém que sejas o primeiro a falar, com séria competência. Mas não perturbes a música, nem te alongues em discursos, onde não há quem o ouça. Não te engrandeça sem propósito por causa de tua sabedoria, como uma pedra de rubi engastada no ouro. Assim é a música no meio de uma refeição regada a vinho, como um sinete de esmeraldas, engastadas em ouro. Assim é o grupo de músicos no meio de uma alegre e moderada libação. Ouve em silêncio, a tua modéstia provocará benevolência.
Jovem, fala muito pouco de teus assuntos privados. Se fores 2 vezes interrogado, que tua resposta seja concisa. Em muitas coisas, porta-te como se as ignorasseis. Ouve em silêncio e pergunta. No meio dos poderosos, não tomes muitas liberdades. Não fales muito onde houver anciãos. Vê-se o relâmpago antes de se ouvir o estalido. A graça precede o rubor da modéstia. Pelo teu recato serás benquisto. Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Dê o primeiro a correr para casa, onde te regozijarás com os divertimentos. Faze o que te prouver, porém sem pecado e sem orgulho, e que em tudo isso glorifica o Senhor que te criou e que te cumula de todos os teus bens. Temor de Deus. Aquele que teme o Senhor aceitará sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo serão por ele abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será acumulada. Aquele, porém, que procede com falsidade, será achado na ocasião de pecado. Aqueles que temem o Senhor terão um prejuízo reto, e farão brilhar como uma tocha a sua justiça. O pecador foge da censura, e encontra precedente segundo seu desejo. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se, e o estranho ou orgulhoso não tem nenhum temor. Mesmo quando age sozinho e sem conhecimento, ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faças sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Não te embrenhes no caminho de perdição, e não tropeçarás nas pedras. Não te metas num caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne-te contra teus filhos, sê prudente em presença de teus familiares. Em tudo o que fizeres, age com segurança. Por isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende ao que ele manda. Aquele que põe sua confiança nele não será atingido. Palavra do Senhor, graças a Deus.